Amém, queridos, boa noite, graças e paz. Seja bem-vindo a mais um Tadel. Oramos para que o Senhor fale conosco nessa noite. Abra o seu coração, para que nós aproveitemos aquilo que o Senhor Deus tem para nós, para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso ministério, para aqueles que estão conosco, para aqueles que ainda virão estar conosco. Quero que você abra comigo o livro de Efésios, capítulo 6. Nós vamos ler apenas o versículo 4, Efésios 6, versículo 4. Hoje eu quero falar no tema sobre filhos naturais e filhos espirituais. Diz assim a palavra do Senhor: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Aleluia. Deixe sua Bíblia aberta que a gente vai ainda ver uns outros textos. Mas a gente costuma normalmente ouvir nessa palavra, nesse livro de Efésios, especialmente capítulo 6, falando sobre família, falando sobre filhos, falando sobre esposa, maridos. Normalmente nós focamos como filhos naturais, filhos biológicos. Mas eu quero ampliar um pouco essa visão que o texto nos dá, mencionando também outros versículos em outro livro, para que a gente entenda perfeitamente aquilo que o Senhor quer falar conosco, aquilo que o Senhor falou através do apóstolo Paulo também. Carta aos Efésios e a carta aos Colossenses, se você ler as duas cartas conjuntas, você vai ver que são muito parecidas as duas cartas. Colossenses e Efésios são cartas muito parecidas, são textos importantes, textos paralelos, texto em que se aborda, que o autor Paulo aborda também a cristologia nas duas cartas. E é muito interessante que quando você tiver um tempo, que você medite nas duas cartas ao mesmo tempo, e você vai ver esses paralelos, falando sobre coisas muito parecidas, tópicos, textos muito importantes que mencionados nas duas cartas e que nos fazem ampliar a nossa visão em relação àquilo que esse texto está falando. Um outro fator interessante também nessas cartas, Efésios e Colossenses, é que elas relacionam normalmente a questão família e igreja. Você vai ver, lendo as duas cartas, você vai ver alguns textos que Paulo está abordando as duas coisas ao mesmo tempo, família, igreja, família. Para ele isso era inseparável, não era dissociado, as duas coisas eram conjuntas. E nós precisamos entender um pouco, ampliar a nossa visão nesse texto. Daí eu ter colocado esse tema como filhos naturais, filhos espirituais, porque ele está colocando no mesmo texto essas duas abordagens, para que nós tenhamos a consciência de que nós trabalhamos uma situação e também não devemos esquecer a outra. E eu quero que você abra também lá em Colossenses capítulo 2, um pouquinho à frente aí, Colossenses capítulo 2, versículo 20. Ele diz o seguinte, Colossenses capítulo 2, versículo 20, ele fala o seguinte: Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses no mundo, vos sujeitais às ordenanças. E aí ele vai falar o que ele está dizendo nesse versículo, mais na frente, né? Não proves, não toques, aquela coisa toda. Mas é importante que ele fale assim: se morreste com é um advérbio grego. Nesse advérbio grego, ele traz a tradução, ou ele é sum, né? Com, traz a tradução com. E Colossenses 3, versículo 1, ele vai dizer também, vai trazer o advérbio da mesma forma. Portanto, se fostes ressuscitado com advérbio grego sum. Fosse ressuscitado com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Ele coloca isso uma condição. Se você está ligado se você está ligado, a gente vai entender por que ele está falando isso. No versículo 3, ele vai repetir a mesma coisa: porque morrestes e a vossa vida está oculta com
Cristo em Deus, ou sum no grego, o advérbio. Lá no versículo 4 também ele fala com Cristo, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis com Ele, manifestados com Ele em glória. Muito importante esse advérbio grego chamado sum, era uma definição que eles tinham, que o grego tinha para sinagoga. E o termo sinagoga é sum-ago, ou vou com. Tinha o sentido também de companheirismo, tinha o sentido de ajuntamento, tinha o sentido de solidariedade, sinagoga no grego. Quando eles se juntavam, era para estar juntos, para eles serem solidários, para que eles tivessem companheirismo, daí a definição sum-ago, vou com, está com, estou próximo, é por isso que ele fala que com Cristo, se morreste com Cristo, se ressuscitasse com Cristo, ou seja, é uma situação que ele não separa, né, dessas manifestações, ou dessas bênçãos, e esse capítulo 3 de Colossenses é um ensino, assim como o capítulo 2 também é um ensino, chama didaquê, capítulo 4 também é um ensino didaquê. Paulo estava alertando essa igreja de Colossos para essa realidade, sobre essa congregação, essa reunião que nós fazemos, de algo muito mais que uma reunião simplesmente. Um outro fator interessante que nós vemos nesse texto é que essa forma, nessa carta de Colossenses, ela expressa um outro fator muito interessante que quando você for ler, você vai ver: igreja, crente, Cristo. Essas três coisas, elas não são separadas: igreja, crente, Cristo. Ou igreja, família, família, igreja. Elas são juntas. Paulo, quando escreveu essas cartas, ele fala tanto para Colossos quanto para Éfeso, e também ele vai falar alguma parte lá em Filipos, na carta aos Filipenses, a mesma coisa: igreja, crente, Cristo. Família, igreja, família, família, igreja, família. Daí, quando ele fala que lá em Efésios, sobre a questão do filho, a gente começa a entender que realmente ele não estava falando simplesmente para filhos biológicos, e vós pais. E quando ele fala nesse texto, vós pais, vou daqui a pouco falar disso aí, muito interessante. Um outro fator também, uma outra definição para sinagoga, kahal, isso era no hebraico, que também significava congregação, louvor, adoração, reunião, ensino das escrituras. Era um ajuntamento que tinha essa finalidade, sempre juntando famílias. Nunca esqueçam isso. Igreja, crente, Cristo. A sinagoga, a função da sinagoga é sum-ago, vou com, companheirismo, ajuntamento, solidariedade, era juntando famílias. Igreja, família, família, igreja. A definição de sinagoga, kahal, no hebraico, congregação, louvor, adoração, reunião, ensino da escritura, igreja, família. A mesma coisa, não era separado. Quando esse Velho Testamento ele foi traduzido no grego, na Septuaginta e nos textos maçoréticos, ele trouxe essa palavra kahal para eclesia, igreja. E também definia a mesma coisa: crente, igreja, crente, Cristo. Igreja, família, família, igreja. Não era dissociado. E aí o texto lá em Efésios, nesse versículo 4 que nós lemos, que a gente vai estar falando, ele diz o seguinte: vós pais. O sentido de pais, vós pais, ele não se define simplesmente como pais naturais, pais biológicos. Mas o sentido desse vós pais, ele enfatiza a responsabilidade de quem exerce uma autoridade. E daí não somente a questão do filho, também o filho biológico, filho natural, mas também aquele sobre quem esse líder exerce uma autoridade, na condição de filhos. Nós temos na igreja também filhos espirituais, e eles se encaixam exatamente nesse versículo de Efésios
6:4, dizendo que esses filhos espirituais, eles estão na mesma condição dos filhos biológicos, dos filhos naturais, os mesmos cuidados. E ele vai falando o seguinte, olha, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. É interessante, querido, ele fala de ira, ele fala de criar, e ele fala de disciplina, e ele fala de admoestação nesse mesmo versículo. E vós, pais, não provocar ira, não expor o seu filho, não execrar o seu filho publicamente, tanto tem a ver com o filho biológico, natural, quanto o filho espiritual. Você não fazer ele passar vergonha, você não ser muito duro, você não ser muito crítico com esse menino. Por que ele está falando isso? Porque se você fizer isso, você vai levar, você vai expor esse filho, seja ele biológico, seja ele espiritual, a uma prática pecaminosa, porque você vai levar esse menino à ira, ou essa menina. Vê assim que a responsabilidade que nós temos enquanto pais naturais, pais biológicos ou pais espirituais, é muito grande no sentido de a gente manter realmente essa unidade, esse companheirismo, essa solidariedade, essa responsabilidade, esse ajuntamento de preservação para que esse filho se mantenha corretamente. E é muito importante também porque nessa caminhada que nós vemos aí, os pastores, os líderes de forma geral, a gente vê um déficit muito grande muitas vezes entre as famílias. De filhos, déficit emocional. Muitas vezes a gente percebe isso, a gente se depara com isso, a gente luta com essas coisas. Não é incomum você ver filhos de líderes, pastores, diáconos, presbíteros, à medida que ele vai crescendo, chega um momento quando ele se torna adulto, ele se afasta do Senhor. Isso não é incomum no meio da igreja. Por que ele se afasta do Senhor? Porque em algum momento da sua caminhada com Cristo, em que esse pai, ele provocou esse filho à ira, no momento que ele se torna adulto, ele quer se afastar. E ele sai para um outro lugar. Então é o que ele diz, que nós não devemos expor os nossos filhos às práticas pecaminosas. E a ira leva ao pecado contra Deus. Essa insatisfação, essa vergonha que muitas vezes a pessoa passa, o filho passa, seja ele natural, seja ele espiritual. Nós líderes não devemos ser muito duros com os nossos filhos espirituais. Não devemos expô-los à vergonha, não devemos fazer com que as pessoas percebam alguma insatisfação com isso. Se você tiver que chamar atenção, chama em particular. Traz ele para junto de você, e esse texto, admoestar, é um texto noutético. O que significa isso? Lá em Colossenses mesmo você vai ver essa palavra também, 3,16 me parece, ele dizendo assim que quando você vai disciplinar alguém, você nunca disciplina para que você exclua a pessoa, para que você afaste a pessoa, mas você chame ela para perto. Você corrige chamando para perto, você admoesta chamando para perto, você orienta sempre chamando para perto e nunca no sentido de exclusão. Esse é o sentido que ele dá. Outro fator interessante no texto de Efésios, ele diz assim, olha, criai-os. Criar sugere, o texto original sugere nutrir esse menino biológico ou espiritual. E significa favorecer, alimentar, cuidar, conservar. Você vai nutrir esse menino espiritual, esse menino biológico. Você vai favorecer, você vai alimentar, você vai cuidar, você vai conservar. Assim como a gente cuida também das nossas crianças naturais, até que eles caminhem, tropeçam ali, você tá junto. Chega o momento de ele se alimentar, você está junto para fazer isso. Você cuida dos primeiros passos, assim mesmo os espirituais. Ele ainda não aprendeu a caminhar sozinho, e você é responsável para ajudar esse menino a caminhar até que ele se torne adulto na fé. Até que ele tenha a sua experiência, a sua própria experiência com Deus, não aquela que você diz que
que ele tem, que ele deva ter, ou aquilo que ele ouve que você já teve a sua experiência com Deus, mas a própria experiência que ele vai ter com Deus, e essa caminhada, essa nutrição, né, é você que vai dar para esse menino, até que ele se torne realmente adulto na fé e possa caminhar sozinho. Uma outra definição também para criar-os é ajudar a florescer. Você não vai, assim como os filhos biológicos, você não vai querer que ele permaneça menino a vida toda, você vai ajudar que ele cresça, você vai ajudar que ele se torne um homem, se torne uma mulher, que ele é bem sucedido, você vai ajudar nessa caminhada da mesma forma, os filhos espirituais, você vai ajudar essa pessoa a florescer, até que ela cresça. Vai dar todas as possibilidades para que ela cresça, para que ela floresça, para que ela se torne, para que ela se desenvolva, para que ela se distingua na multidão, para que ela sobressaia na multidão. E isso, queridos, tem a ver também com a questão de mente, tem a ver com a questão de sentimento. Se você preparar tanto o biológico quanto o espiritual, a sua mente, seus sentimentos, ele vai ser um adulto consciente, um adulto bem firmado, um adulto que vai dar bons frutos, que vai dar resultado, porque você ajudou ele, você nutriu e você ajudou ele a florescer, até que ele se tornasse numa estatura, que é aquilo que ele vai falar mais na frente. Um outro fator interessante nesse texto é que ele fala assim, olha, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina. Disciplina sugere corrigir, sugere ensinar, e sugere você levar a obediência a esse menino. Seja ele natural, seja ele espiritual. Isso é muito importante, queridos, porque a nossa vida, ela não é simplesmente só uma questão de amor, totalmente. Só uma questão de cuidado. Mas vai ter determinados momentos que você tem que corrigir. Aí entra a palavra noutética, que você vai corrigir, mas chamando para junto. Você vai dar uma palavra de advertência, mas chamando para junto. Você vai aconselhar, mas chamando para junto. Mas é necessário que isso aconteça. Se o pai, ele for uma pessoa muito dura, muito bruta com esse filho, né, ele vai afastar essa criança dele. Seja ele espiritual, seja ele biológico. Em contrapartida, você vai encontrar uma mãe complacente. Então, esse menino ele vai ficar como meio perdido nisso aí. Ele tem um pai muito exigente, tem uma mãe complacente. E vai crescer meio perturbado, né? Vai chegar um momento que ele vai estar entre uma coisa e outra, ele não vai saber se definir. O pai é duro, o pai é bravo, o pai é grosso, o pai é aquela pessoa que não sabe lidar com a situação. Por outro lado, tem uma mãe complacente, passa a mão na cabeça em tudo. E não é desse jeito. Então, a disciplina você vai estar corrigindo, você vai estar ensinando, com a finalidade de levar esse filho à obediência. E vós, pais, mãe e pai, o casal, né? Isso tem a ver também com essa formação, com essa questão da formação da vontade. A pessoa, tem estudiosos aí do comportamento humano que eles falam que a pessoa que ganha nossa mente, ele ganha nossa vontade. E é interessante que a maioria se no versículo anterior, criai-os, vai envolver mente e sentimentos, né? Na questão da nutrição, na questão de fazer florescer, na disciplina, ele vai trabalhar com a nossa vontade. Então, quem ganha a nossa mente, ganha a nossa vontade. Por isso que é muito interessante você estar perto do filho biológico, quando ele está crescendo, e do filho espiritual, quando ele está crescendo. Porque se você não ganhar a mente e os sentimentos desse menino, biológico ou espiritual, outra pessoa vai ganhar. Por isso que você vê muitos casos, jovens, adolescentes, seguindo pessoas, pois ela ganhou a sua mente. Ganhou a sua mente, ganhou a sua vontade. Então, assim, é muito importante que a gente esteja próximo
esteja atento para essas situações. O outro fator que ele fala é lá na questão da admoestação. E ele diz o seguinte, olha, advertir, o que sugere o texto? Advertir, aconselhar, estimular, para que esse menino, ou para que nessa admoestação, se forme o intelecto dele, ou dela. Então você tem situação de criar envolvendo sentimento, mente e sentimentos, a disciplina envolvendo a vontade e a admoestação envolvendo o intelecto. A sabedoria, como ele vai pensar, ensinando ele a pensar, ensinando ele a discernir as coisas, ensinando ele a tomar decisões, tomar forma, ensinando ele a caminhar. Quando ele se torna adulto, ele seja uma pessoa que ele tenha a sua capacidade de decisão, a sua capacidade de realmente caminhar uma vida, né, reta, uma vida constante, sem atropelos. É o que o texto está sugerindo para a gente. Mas, qual o propósito então dessa formação desses filhos, né, espirituais, desses filhos naturais? Né, lá em Efésios, ainda, capítulo 4, queria que você abrisse comigo esse texto. Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 12, ele vai dizer o seguinte... Capítulo 4, versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Eu estou lendo aqui na atualizada, mas eu vou ler aqui na NVI, que eu achei muito interessante esse texto. Ele diz o seguinte, olha, com o fim de preparar os santos, é o mesmo texto, Efésios 4, 12 a 13. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Qual é a finalidade de nós trabalharmos esse texto de Efésios 6, no que diz respeito à questão dos filhos, né, e vós pais? Qual é essa finalidade? Qual é essa motivação? Essa ação planejada, ela vai nos levar realmente a preparar esse menino, seja ele biológico, seja ele espiritual, a essa condição. Chegar à maturidade, chegar à medida da plenitude de Cristo, ou da estatura de Cristo, ter um perfeito conhecimento do Filho de Deus, ter uma unidade de fé, ser parte do corpo de Cristo. Lembra da sinagoga lá? A sinagoga, companheirismo, ajuntamento, solidariedade, né? E também na sinagoga lá do hebraico, a mesma coisa. Louvor, congregação, louvor, adoração, reunião, ensino de escrituras. Tudo isso é para que você leve esse menino, esse filho biológico, filho espiritual, a essa condição, preparar para que ele chegue a essa condição. E aí você não vai ter dificuldade quando ele estiver na sua fase adulta. Ele vai estar caminhando, ele vai estar realmente aliançado, vai estar agregado. Ele vai saber que essa unidade, né, de igreja crente Cristo, ela não vai se mudar. Vai saber que essa condição de família, igreja, família também não vai mudar. Né? Ele vai estar sempre trabalhando, vai estar sempre produzindo nesse sentido, agregando para que se mantenha essa unidade, esse corpo, para que ele comece a passar essa fé e esse conhecimento adquirido, né, do conhecimento do Filho de Deus, que ele tenha maturidade para ele caminhar de uma forma graciosa, para que ele possa atingir outras pessoas e fazer outras pessoas também na sua caminhada. E consequentemente, mais tarde, quando ele se tornar um pai de família, uma mãe de família, ele vai fazer a mesma coisa que você ensinou. Ele vai seguir a mesma pegada, ele não vai mudar isso aí. Isso é muito interessante. Isso que o apóstolo tem realmente mencionado. Um outro fator interessante também que nós vemos nesses dois livros, Efésios, Colossenses, é a questão
do que Paulo chama de ganho e perda. Às vezes nós imaginamos assim que nós, por servirmos ao Senhor, por estarmos aqui, nós estamos perdendo, né? Ou nós não faz nenhum sentido. Tem muita gente que abandona a igreja porque acha que não está ganhando nada, está perdendo. E Paulo, ele costumava fazer essas contas, pastor Davi. Ele é como se ele fizesse um livro caixa, fizesse um balanço, colocando de um lado o que era ativo e do outro lado o que era passivo. E lá no capítulo 3 de Filipenses, ele disse 3:5, ele fala o seguinte, olha, isso aqui era para ele, era ganho, era ativo. Circuncidado no 8º dia de vida, estou lendo na NVI também, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu. Versículo 6. Quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. E aí vem o passivo. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Na verdade, você vai também ensinar para esse filho natural, esse filho espiritual, essa condição, né, fazer esse balanço de perdas e ganhos, ativo, passivo. E a Bíblia, ela menciona alguns versículos, né, sobre essa questão de fazer conta, são termos contábeis. Eu selecionei 2 aqui para a gente ver. Lá em Salmos 90:12, ele diz o seguinte, que ensina-me a contar os nossos dias, os meus dias, para que alcancemos coração sábio. Essa palavra contar é um termo contábil. Ele está dizendo assim, olha, você tem que me ensinar a fazer essa contabilidade dos meus dias para que eu alcance um coração sábio. Um outro fator também interessante que eu selecionei, João 19:30, conhecido dos irmãos, quando ele fala assim que Jesus falando lá, a penúltima frase que ele pronunciou na cruz, né, está consumado. Depois que foi feito todas as coisas, depois que ele fez todo o seu trabalho, ele diz essa penúltima palavra, penúltima frase na cruz, está consumado. Consumado é um termo contábil também. Tetelestai no grego, está quitado, está pago. É como quando lá na época, quando eles compravam alguma coisa, chegavam na venda, passavam o recibo e carimbavam com esse texto, tetelestai. Está quitado, está pago, não tem mais dívida. E Jesus falou isso, olha, não tem mais dívida. Tudo que a humanidade precisava, eu paguei. Não tem mais dívida. Seus pecados estão perdoados, você foi redimido. A vez passada, a outra semana aqui, 15 dias atrás, eu preguei sobre a questão da redenção, da salvação. É exatamente isso, está consumado, está quitado, não tem mais dívida, não tem seus pecados foram perdoados, você está livre. Está livre. Então Jesus, ele usa essa frase, essa palavra, consumado, para expressar realmente essa parte de fazer conta, que Paulo usava muito nessa questão de fazer conta. Ele sempre estava fazendo essa comparação entre aquilo que ele fazia, que as pessoas diziam que ele estava perdendo, em relação ao ganho que ele tinha por servir a Cristo. Isso a gente vai estar ensinando, a gente vai estar trabalhando para que esse nosso filho biológico, esse nosso filho espiritual, ele também tenha esse ganho, ele possa sair fortalecido nessa vida, para que ele possa realmente caminhar de uma forma graciosa, de uma forma sobrenatural, e que ele não venha se sentir acuado diante de alguma circunstância que possa passar. Então, quando o texto, aqui em Efésios 6:4, ele fala em vós pais, nunca entenda que é simplesmente o pai biológico, mas ele está dizendo de uma expressão que é a responsabilidade por aquela pessoa que exerce autoridade sobre outra. Então, cada um que está investido de alguma autoridade, que tem pessoas debaixo do seu ministério, debaixo da sua autoridade, ele na verdade está nessa condição de pais.
ele é responsável por dirigir esse filho espiritual nessa condição de pai. Então ele não é esse texto, ele não é simplesmente para os filhos biológicos. Muitas vezes nós focamos nos filhos biológicos, esquecemos nos filhos espirituais, que têm a mesma situação, que têm o mesmo quilate, que têm o mesmo valor que esse filho biológico. E nós também devemos trabalhar dessa forma para fazer ele crescer, para fazer ele avançar, fazer ele florescer, fazer ele sobressair, para que a gente realmente veja o ganho. Mais tarde você vai ver ele trabalhando, você vai ver ele fazendo as mesmas coisas que você ensinou, caminhando nas mesmas pegadas, né, ampliando esse leque de pessoas convertidas no reino de Deus. Isso é uma questão que a gente prima por isso. Tanto quanto os biológicos também. Se você ensinar seu filho biológico, você vai ver ele crescendo, mais tarde ele frutificando, mais tarde se tornando um líder e mais tarde fazendo outros líderes. E isso vai nos trazer uma satisfação muito grande, porque essa é a proposta de Deus. Como ele diz lá em Efésios, com o fim de preparar os santos, Efésios 4, com o fim de preparar os santos, biológicos, santos espirituais, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura ou da plenitude de Cristo. Então, queridos, você que está nos ouvindo, você que é um líder, você que é líder de célula, você que é um pastor, você que é um presbítero, você que é um diácono, você que tem alguma responsabilidade e que se encontra nessa condição de pais, né, invocada por esse texto através do apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta à igreja de Éfeso, você tem essa responsabilidade de fazer crescer esse filho, de fazer avançar esse filho, né, e de criar ele na disciplina, criar ele na admoestação, não provocar esse filho a ira, para que nós tenhamos ganho. E sempre lembrando que essa família ela não é dissociada. Família e igreja não são separadas. Igreja e família não são separados. Quando você pensar nessas cartas, você vai estar sempre lembrando de igreja, crente e Cristo. Não são separados. Igreja, crente e Cristo. Você vai estar sempre trabalhando com essa orientação que Paulo deu, desse ajuntamento de pessoas, fazendo com que esse corpo cresça cada vez mais, para que ele avance cada vez mais, para que ele se fortaleça cada vez mais. E o sentido que nós temos, a missão que nós temos de Jesus, é exatamente entregar esse corpo para ele fortalecido, não fragmentado, não fragilizado, não despedaçado, mas firme. Esse corpo tem que estar firme, para que ele receba esses filhos que nós estamos gerando, seja ele biológico, seja ele espiritual. Amém, queridos? Nós vamos estar orando. Eu quero que você medite nisso. Aproveite para, na sua casa, meditar esses textos com mais calma. Repasse os textos mais tarde, em outra oportunidade, em outro momento, para que você realmente tenha isso no seu coração e seja isso que esteja definindo a sua vida enquanto responsável, enquanto exercendo uma autoridade, enquanto responsável por essas pessoas que Deus colocou na sua vida, seja um filho biológico, seja um filho espiritual. Eu sei que muitos estão investindo dessa responsabilidade, desse exercício de autoridade em vários momentos da vida, né? Seja na casa, ou seja na célula, seja, né, numa congregação, como em Paula Cândido, como lá em Piranga, como em outros locais que estão se levantando. Em qualquer lugar desse aí, você vai ter realmente essa responsabilidade de fazer isso.